A casa estava silenciosa, exceto pelo tic-tac rítmico do relógio na parede oposta. Lá fora, a chuva acabara de parar, deixando a rua escorregadia e brilhante, sob o brilho das luzes da rua. Uma leve névoa serpenteava pelas bordas do pavimento, conferindo ao bairro uma quietude sinistra, quase cinematográfica. Alex Carter estava sentado à sua escrivaninha, seus dedos tamborilando distraidamente contra a superfície de madeira. Fora um dia longo e ele planejara uma noite tranquila, talvez com um copo de uísque, uma leitura leve e uma hora cedo para dormir. Sua esposa, Lauren, havia dito que sairia com amigas, uma noite de garotas, como ela chamara. Algo que não fazia há muito tempo. Ele não questionou, confiava nela. O telefone tocou, cortando o silêncio como uma navalha. Alex franziu a testa. Era tarde. Tarde demais para uma ligação casual. Talvez um número errado. Ele hesitou antes de atender, um leve arrepio percorrendo sua espinha. Alô? Sua voz era calma, firme. Houve uma pausa, longa o suficiente para fazer sua mão apertar o telefone. Então, uma risada baixa rastejou pelo alto-falante. Ei, amigo, disse a voz, desconhecida, casual, carregada de diversão. Desculpe ligar tão tarde, mas achei que você gostaria de saber que sua esposa teve uma noite e tanto. Uma quietude estranha encheu o quarto. Alex endireitou-se na cadeira. Acho que você ligou para o número errado, disse ele. A risada voltou, mais grave dessa vez, como alguém saboreando uma piada interna. Não, Alex. Sei exatamente para quem estou ligando. Sua esposa, Lauren, certo? Sim, ela está aqui, ou estava. Teve sua diversão, mas bem, acho que terminei com ela agora. Algo no peito de Alex se apertou, depois se contorceu, enviando um calor ardente por suas veias. Quem diabos é você? Sua voz baixara para um tom perigosamente quieto. O nome é Marcos, disse o homem suavemente. Eu te convidaria, mas, honestamente, acho que está na hora de você buscar sua garota. Ela bebeu um pouco demais e entre você e eu, ela não é mais tão divertida. Os dedos de Alex se fecharam em um punho ao redor do telefone. Sua respiração desacelerou, não por medo, mas por algo muito mais sombrio. Onde você está? Perguntou, o tom frio, seco. Marcos riu novamente, como se estivesse adorando cada segundo disso. Vou te mandar o endereço por mensagem, mas corre, hein? Não queremos que ela cause uma cena. Ah, e Alex? A mão de Alex no telefone era como ferro. O quê? A voz do outro lado baixou para algo quase conspiratório. Talvez seja bom trazer um casaco. Está um pouco frio lá fora. A linha ficou muda. Por um longo momento, Alex não se moveu. Seu batimento cardíaco era um tambor lento e medido em seus ouvidos. O mundo ao seu redor pareceu escurecer, reduzindo-se a um ponto afiado como uma navalha. Então, sem uma palavra, ele pegou as chaves, jogou o casaco sobre os ombros e saiu para a noite. A viagem até o endereço foi um borrão. A chuva parara, deixando a estrada escorregadia e brilhando sob as luzes da rua. Os limpadores de para-brisa arrastavam lentamente pelo vidro, mas Alex mal notava. Sua mão no volante era como ferro, os nós dos dedos pálidos. A voz do telefone ainda ecoava em seus ouvidos, repetindo-se como um refrão assombroso. Ela teve sua diversão. Venha buscá-la. Seu coração batia com um ritmo violento, sua mandíbula tão cerrada que doía. Ele queria acreditar que era um engano, uma brincadeira cruel, que ao chegar encontraria algo, qualquer coisa, que explicasse tudo. Mas no fundo, algo lhe dizia que a verdade era pior do que ele podia imaginar. A casa surgiu à vista, imponente na noite, banhada pelo brilho dourado de uma iluminação externa cara. Era uma mansão, elegante, moderna, projetada para impressionar. Gritava riqueza, poder e, pior de tudo, confiança. O tipo de confiança de um homem que acreditava que nada poderia tocá-lo. Alex mal estacionou o carro antes de sair e caminhar a passos largos até a enorme porta da frente. Bateu forte, depois novamente, mais alto. O silêncio que se seguiu parecia ensurdecedor. Um músculo pulsou em sua mandíbula. Ele bateu na porta novamente, agora com o punho.
Abra agora. Ainda nada. Então, um movimento ao lado. Pela enorme janela do chão ao teto, Alex vislumbrou o interior. No momento em que seus olhos pousaram na cena, algo dentro dele se partiu. Lá estava um homem, sorrindo, olhando diretamente para ele, e absurdamente em sua cabeça, como um troféu retorcido, estava um par de calcinhas femininas com detalhes de renda, as de sua esposa. Alex as reconheceu instantaneamente. Um tom suave de lavanda, um laço delicado na frente, o mesmo par que ele vira no cesto de roupas 2 dias antes. O homem, Marcos, como a voz no telefone se autodenominara, inclinou a cabeça levemente, como se esperasse a reação de Alex. Então, com uma lentidão deliberada, ele levantou a mão e retirou a peça íntima de sua cabeça, deixando-a pendurada entre os dedos, o sorriso se alargando. A porta, a maldita porta. Alex se virou e bateu nela com tanta força que a madeira tremeu. Uma explosão de risadas veio de dentro. Não era só Marcos. Havia outras vozes, vozes femininas, leves e embriagadas, como se estivessem desfrutando de uma piada particular. E então, a voz de Lauren, não em pânico, não pedindo ajuda, nem mesmo tentando explicar, apenas rindo. O som foi como uma faca entre as costelas de Alex. As risadas se transformaram em um murmúrio de conversa, então. Clique. As luzes dentro da casa diminuíram, mergulhando o lugar em um brilho mais suave, como uma festa íntima que chegava ao fim. Eles não estavam apenas o ignorando, estavam o excluindo. Seu pulso rugia em seus ouvidos. Sua respiração vinha em rajadas curtas e agudas. Por um momento, ele apenas ficou lá, os punhos cerrados, encarando a porta fria e polida à sua frente. Seus músculos estavam tão tensos que pareciam prestes a se romper, cada fibra de seu ser gritando por ação. Arrombar a porta, arrastá-la para fora, apagar aquele olhar presunçoso do rosto daquele homem. Mas então, algo mais surgiu através da fúria. Algo mais afiado, mais frio. Arrombar a porta seria fácil demais, previsível demais. Marcos queria uma cena. Ele não a teria. Alex lançou um último olhar para a janela onde Marcos estivera segundos antes, regozijando-se em sua pequena demonstração de poder. Então, sem outra palavra, sem outro fôlego desperdiçado com as pessoas lá dentro, ele girou nos calcanhares, voltou para o carro e foi embora. Não para casa. Não. A casa se fora. Ele tinha outro lugar para estar. Um lugar onde poderia começar a planejar como desmantelar um homem que pensava ser intocável. A volta para casa foi um borrão. As luzes da rua passavam como testemunhas silenciosas de sua fúria, seu brilho pálido cortando a escuridão que se instalara dentro dele. Suas mãos agarravam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, mas sua mente estava mais fria do que nunca. O homem que um dia acreditou no amor, na lealdade, no alicerce inabalável do casamento, tudo isso desmoronara em pó sob o peso da traição. Naquela noite, algo dentro de Alex Carter mudou. Ele não ia chorar, não ia gritar, ele ia destruir. Quando Alex entrou em casa, o silêncio parecia diferente. Não mais reconfortante como antes, mas vazio, sem vida. Um reflexo do que ele sentia por dentro. Ele caminhou até a cozinha, seus movimentos lentos e deliberados. O zumbido da geladeira era o único som no ambiente, enquanto ele se servia de um uísque puro. O líquido queimou ao descer, mas não fez nada para derreter o gelo que se espalhava por suas veias. Ele colocou o copo na mesa e exalou profundamente. Então, abriu seu laptop. Passo 1. Conheça seu inimigo. Ele digitou Marcos Rivera na barra de pesquisa e apertou Enter. Uma enxurrada de resultados apareceu. Um corretor de imóveis bem-sucedido, um homem que vendia casas de luxo para a elite, charmoso, bem vestido, sempre sorrindo em fotos profissionais. Um homem que vivia da imagem. Alex rolou a tela, clicando em artigos, entrevistas e perfis de redes sociais. Quanto mais lia, mais clara ficava a imagem. Marcos não era apenas um homem qualquer, era alguém que construíra sua reputação cuidadosamente, esculpindo-a como uma estátua,
garantindo que cada ângulo fosse impecável. E era exatamente isso que Alex ia despedaçar. Ele se inclinou para a frente, seus dedos movendo-se com precisão. Passo 2. Encontre as rachaduras. Não demorou muito. Primeiro, vieram os registros financeiros. Marcos vivia em uma casa muito além do que um corretor de imóveis de seu nível poderia pagar. Uma pesquisa mais profunda revelou empréstimos enormes. Marcos estava endividado até o pescoço. A casa nem era totalmente dele, estava hipotecada. Se algo acontecesse com sua fonte de renda, aquela mansão desmoronaria como um castelo de cartas. Alex sorriu. Isso era útil, mas ele não terminara. Passo 3. Exponha a podridão. Em seguida, Alex mergulhou na vida pessoal de Marcos. Suas redes sociais eram cheias de fotos perfeitamente curadas. Carros caros, ternos de grife, férias em lugares exóticos. Mas Alex não estava interessado na fachada polida. Ele queria a sujeira por baixo, e ele a encontrou. Marcos fora cuidadoso, mas não o suficiente. Um tópico escondido no Reddit, postagens anônimas de mulheres furiosas, reclamações sobre um homem que as usava como um jogo, que as encantava, as usava e depois desaparecia. A mandíbula de Alex se contraiu. Melhor ainda, uma das mulheres mencionou que Marcos prometera um futuro a ela, apenas para ela descobrir que ele estava noivo de outra. Um transgressor reincidente, um homem que prosperava na decepção. Era quase poético. Ele tomara o que não era dele. Agora, Alex faria o mesmo com ele. Quando o sol começou a rastejar pelo horizonte, Alex tinha tudo o que precisava. Um plano, uma arma. Marcos Rivera estava prestes a aprender como era perder tudo, assistir às paredes que construiu desmoronarem ao seu redor, afogar-se nos destroços de sua própria criação. E Alex seria quem seguraria o fósforo. Ele sentou-se sob a luz fraca da luminária de sua escrivaninha, os dedos pairando sobre o teclado. Seu coração não batia mais com a raiva cega que o consumira do lado de fora da casa de Marcos. Não. Aquele fogo esfriara em algo muito mais perigoso. Uma determinação calculada, afiada como uma navalha. Ele passara anos construindo coisas, criando obras-primas de vidro e aço que tocavam o céu. Naquela noite, ele não construiria. Ele desmantelaria. O primeiro passo era entender seu inimigo. Alex abriu uma janela de navegação privada, digitando Marcos Rivera, metodicamente em vários motores de busca, bancos de dados profissionais e até nos cantos mais escuros da web, onde informações tinham um preço. Não demorou muito. Marcos era, em essência, um homem que vivia no excesso, que nunca aprendera o valor da contenção. Múltiplas propriedades de alto padrão, hipotecadas até o limite, um império imobiliário construído na ilusão. Ternos caros, jantares de luxo, voos em primeira classe, tudo a crédito. Um histórico de atalhos, transações obscuras, renda não declarada, brechas fiscais esticadas ao limite. E mulheres, mais do que algumas, todas levadas a acreditar que eram a única. Alex recostou-se, exalando lentamente. Um castelo de cartas. E tudo o que ele tinha que fazer era puxar a carta certa. O ângulo fiscal era quase fácil demais. Alex elaborou uma denúncia anônima, concisa, profissional e devastadoramente precisa. Algumas propriedades não declaradas aqui, algumas contas offshore suspeitas ali. Ele anexou extratos financeiros, registros passados, até sussurros de blogs imobiliários antigos que sugeriam a contabilidade criativa de Marcos. Com um último toque no teclado, o relatório desapareceu no sistema da Receita Federal. Marcos nem veria chegar, mas Alex não terminara. Em seguida, vieram os clientes, os investidores de alto perfil, que confiavam no charme e na confiabilidade de Marcos para lidar com negócios imobiliários de milhões de dólares. Confiança era a moeda de sua profissão, e a confiança, uma vez quebrada, despedaçava-se como vidro. Alex compilou um dossiê, um retrato digital de Marcos Rivera pintado em pinceladas condenatórias. Ele redigiu um e-mail, não assinado, impossível de rastrear, e o deixou deslizar para as caixas de entrada de 3 dos maiores clientes de Marcos. Quando Marcos acordasse na manhã seguinte, a dúvida já estaria fermentando nas mentes das pessoas que pagavam suas contas.
Marcos era um homem que prosperava na decepção. Era justo que provasse do próprio veneno. Alex não exporia os casos de Marcos ao público. Isso seria grosseiro demais, óbvio demais. Em vez disso, ele deixaria as mulheres o exporem. Começou com uma única mensagem para Jenna, a namorada exclusiva de Marcos, de um número anônimo. Você sabia que ele passou a última sexta-feira com Amélia? A resposta de Jenna veio em segundos. Quem é você? Alex não respondeu. Não precisava. Porque em outra janela, ele já enviara a mesma mensagem para Amélia, para Clara e para Vanessa. Ele não lhes deu provas. Deu-lhes uma pergunta que as corroeria, que as levaria a investigar mais fundo, a comparar notas, a conectar os pontos. E logo, a ilusão de Marcos Rivera, charmoso, exclusivo, irresistível, desmoronaria de dentro para fora. O começo do fim. Na manhã seguinte, as primeiras rachaduras começaram a aparecer. Às 9h14, o escritório de Marcos recebeu uma ligação de um cliente pedindo esclarecimentos sobre seus registros fiscais. Às 10h30, um segundo cliente cancelou um tour imobiliário próximo. Ao meio-dia, Jenna ligou para a Amélia. Às 13h10, ambas ligaram para Clara. Às 14h, o telefone de Marcos começou a tocar sem parar. Alex observava de uma distância segura. O primeiro dominó caíra e logo toda a estrutura desmoronaria. A tempestade começara, mas Marcos ainda não percebera que estava preso nela. No início, eram apenas sussurros, clientes cancelando reuniões, negócios desmoronando misteriosamente. As ligações que ele costumava receber, cheias de vozes ansiosas prontas para comprar propriedades de alto padrão, agora vinham com hesitação. Alguns mal falavam antes de desligar abruptamente. Outros davam desculpas vagas, mencionando preocupações sobre sua reputação. Marcos riu no começo, convencido de que era coincidência. Mas, com o passar dos dias, o riso virou inquietação. Então veio a Receita Federal. Uma auditoria de rotina, eles disseram. Apenas uma verificação rápida de algumas irregularidades em suas declarações. Marcos tentou manter a calma, mas sabia que não era tão simples. Ele passara anos jogando um jogo cuidadoso, movimentando dinheiro, cortando atalhos. Nada abertamente ilegal. Pelo menos, nada que ele achasse que pudesse ser rastreado. E, no entanto, lá estavam eles. Dois homens rígidos de terno, folheando seus registros com a precisão desapegada de cirurgiões. Naquela noite, enquanto Marcos andava de um lado para o outro em sua sala de estar com paredes de vidro, seu telefone vibrou. Uma mensagem. Como é a sensação de perder o controle? Seus dedos apertaram o aparelho. Não havia nome, nem número, apenas aquelas palavras brilhando contra a escuridão. Seu coração disparou. Isso não era aleatório. Alguém estava puxando as cordas. Mas quem? Sua mente girava. Ele tinha inimigos, concorrentes no mercado imobiliário, ex-namoradas ciumentas, talvez até alguns clientes antigos que não conseguiram o negócio que queriam. Então, ele pensou nele. Não podia ser Alex. Aquele cara era racional demais, composto demais. Homens como ele não buscavam vingança, lambiam suas feridas e seguiam em frente, certo? O próximo golpe veio no dia seguinte. Seu e-mail explodiu com mensagens frenéticas de clientes antigos. Seus casos privados estavam vazando. Capturas de tela de mensagens, fotos, até algumas gravações de voz, tudo cuidadosamente selecionado e enviado para as pessoas certas. Suas amantes, cada uma achando que era a única, agora sabiam a verdade. A fúria que se seguiu foi rápida e implacável. Seu telefone tocava sem parar. Cada ligação carregada de veneno. Uma mulher ameaçou expô-lo publicamente. Outra exigiu dinheiro por danos emocionais. Uma terceira, mais vingativa, foi para as redes sociais e, ao anoitecer, seu nome estava girando em uma tempestade de escândalo. O último prego no caixão, um jantar com um cliente, uma mansão de alto padrão para uma família de alto perfil, estava marcado para fechar naquela noite. Marcos se vestiu impecavelmente, forçando um sorriso confiante apesar do peso em seu peito. Se ele conseguisse fechar essa venda, poderia consertar tudo.
Ele entrou no restaurante exudando o mesmo charme arrogante que sempre funcionara a seu favor. Os clientes já estavam sentados, suas expressões indecifráveis. Então, no meio da conversa, o marido se inclinou para a frente. "Diga-me, Marcos", disse ele, a voz calma, mas carregada de firmeza. "Como você espera que confiemos em você com uma casa de milhões de dólares quando você não consegue nem manter seus próprios assuntos em ordem?" Silêncio. Marcos congelou. Sua mão no copo de vinho se apertou, mas seu rosto permaneceu neutro. Ele podia sentir os olhos de toda a mesa sobre ele, esperando. Engoliu em seco. "Perdão?" conseguiu dizer, mantendo a voz equilibrada. O marido riu. "Vamos lá, todos vimos. Metade da cidade sabe da reputação que você está construindo. Risos suaves, educados, mas mortais." O estômago de Marcos revirou. Ele queria negar, lutar, mas era tarde demais. O negócio estava acabado antes da sobremesa chegar. Naquela noite, enquanto ele se sentava sozinho em sua outrora grandiosa casa, olhando para a cidade que já fora seu playground, seu telefone vibrou novamente. Uma única mensagem: checkmate. Marcos jogou o telefone contra a parede, observando-o se estilhaçar. Sua respiração vinha em rajadas curtas e irregulares. Isso não era um acidente, era uma guerra, e ele estava perdendo. A batida na porta veio como um tiro na noite, aguda, insistente, cheia de raiva. Alex estava esperando por isso. Ele não correu para abrir. Em vez disso, deixou o homem do lado de fora ferver em sua própria fúria por alguns momentos extras. Quando finalmente girou a maçaneta, foi recebido pelos olhos selvagens e injetados de Marcos Rivera. Marcos empurrou seu caminho para dentro sem convite, pingando chuva, seu terno caro amarrotado, a gravata desfeita. Ele não se parecia em nada com o homem presunçoso e intocável daquela noite. O homem que rira na sua cara com a roupa íntima de sua esposa enrolada na cabeça. Não. Esse Marcos era uma sombra desesperada e desmoronando de si mesmo. "Você acha isso engraçado?" cuspiu ele, a voz rouca. Alex inclinou a cabeça levemente, observando-o com uma curiosidade calma. "Acho muitas coisas engraçadas", disse ele, fechando a porta atrás deles. "Você terá que ser mais específico." Marcos cerrou os punhos, suas narinas dilatadas. "Minha vida está arruinada. Você fez isso. Você!" Ele parou, passando uma mão trêmula pelo cabelo encharcado. "Meus clientes estão sumindo. A Receita Federal está no meu pescoço. Minhas contas estão congeladas. E aquelas mulheres..." Ele deixou escapar uma risada amarga, balançando a cabeça. "Elas se voltaram contra mim como cães raivosos." Alex se encostou no balcão da cozinha, os braços cruzados. Ele podia ouvir a chuva batendo contra as janelas, lenta e constante, como um batimento cardíaco. Deixou o silêncio se prolongar. Deixou Marcos ferver nele. "Ações têm consequências", disse finalmente, a voz calma, mas firme. A mandíbula de Marcos se contraiu tanto que parecia que ia rachar. "Você acha que é algum tipo de herói?" rosnou ele. "Que pode brincar de juiz, júri e carrasco." A expressão de Alex permaneceu indecifrável. "Não. Acho que sou apenas um homem que se recusa a ser motivo de risada." As palavras caíram como uma lâmina. Os olhos de Marcos brilharam com reconhecimento, um breve momento de entendimento, antes que sua raiva o engolisse por completo. "Isso foi pessoal, não foi?" disse ele, a voz carregada de veneno. "Você não conseguiu simplesmente deixar para lá, seguir em frente como homem de verdade." Alex soltou um suspiro lento e medido, então deu um passo à frente. "Quer falar sobre ser um homem de verdade?" perguntou, a voz perigosamente uniforme. "Um homem de verdade não se esgueira com a esposa de outro e depois zomba do marido como se fosse um jogo. Um homem de verdade não trata as pessoas como brinquedos." Marcos bufou, mas havia algo em sua postura, algo menos confiante que antes. "Você acha que é melhor que eu?" Alex o estudou por um momento, então deixou um sorriso lento, quase piedoso, se formar em seus lábios. "Não", admitiu. "Acho que sou mais esperto que você." Marcos recuou como se tivesse sido atingido. Ele se virou, exalando bruscamente pelo nariz, as mãos nos quadris.
Seu mundo inteiro estava desmoronando e o pior, não tinha ninguém para culpar além de si mesmo. Alex o observava, esperando, deixando o peso de tudo se assentar. Então falou, a voz calma, final. Esta é a parte em que você vai embora. Marcos se virou para ele, a expressão retorcida em fúria, em arrependimento, em algo que Alex não conseguia nomear. Ele abriu a boca, depois a fechou. Pela primeira vez na vida, ele não tinha uma resposta inteligente, nenhum comentário presunçoso. Sem outra palavra, ele caminhou até a porta e a abriu. A tempestade lá fora o engoliu por completo, e assim ele se foi. O ar fresco da noite carregava o cheiro de chuva, lavando a sujeira do dia, deixando o mundo com um aroma novo, purificado. Mas nem tudo podia ser purificado. Algumas manchas eram profundas demais. Uma batida ecoou pela casa mal iluminada. Alex Carter sabia quem era antes mesmo de chegar à porta. Ele tomou seu tempo. Os tacos rangendo sob seus passos medidos eram o único som no silêncio. Ele não estava com pressa. Tinha todo o tempo do mundo. Quando finalmente abriu a porta, lá estava ela, Lauren. Ela estava sob a luz da varanda. Seus traços outrora perfeitos, agora sombreados pelo arrependimento. O cabelo estava úmido pela névoa, o rímel borrado. Se por lágrimas ou pela chuva, ele não se importava. Ela parecia menor do que ele lembrava, como se o peso de suas próprias escolhas a estivesse dobrando sobre si mesma. Alec, disse ela, a voz suave, frágil, como o eco de uma memória que ele não desejava mais guardar. Ele se encostou no batente da porta, os braços cruzados, a expressão indecifrável. Você não deveria estar aqui, disse ele, a voz tão fria quanto a noite. Ela engoliu em seco, os lábios tremendo. Por favor, apenas me escute. Um sorriso amargo passou pelo rosto dele. Escutar você é o que me meteu nessa confusão, não é? Lauren estremeceu, envolvendo os braços ao redor de si mesma, como se tentasse segurar os pedaços quebrados do que restava. Eu cometi um erro. A palavra soou como metal enferrujado aos ouvidos dele. Um erro é esquecer um aniversário, disse ele, a voz uniforme. Um erro é perder as chaves. Um erro é algo acidental. O que você fez foi uma escolha. Ela balançou a cabeça desesperadamente. Não, você não entende. Eu estava perdida, Alec. Fui pega por algo que não pretendia. Para! Sua voz cortou a noite como uma lâmina. Não me insulte com desculpas. Você fez suas escolhas, Lauren, e agora vive com elas. Lágrimas se formaram nos olhos dela, ameaçando transborda. Sinto sua falta, sussurrou ela. Sinto falta de nós. Algo dentro dele se agitou. Não dor, não saudade, mas algo mais sombrio. A memória do riso dela, abafado atrás de uma porta fechada, enquanto outro homem desfilava com os restos de seu casamento. Ele exalou bruscamente. Não, Lauren. Você sente falta do que eu te dava. Estabilidade, lealdade, um lar. Mas você não sentiu minha falta quando estava rindo de mim pelas minhas costas, sentiu? O silêncio dela foi resposta suficiente. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O mundo se esticou em uma quietude entre eles. A chuva sussurrando contra o pavimento, o vento agitando as folhas como mãos fantasmagóricas. Finalmente, ela deixou escapar um som baixo, quebrado, meio soluço, meio suspiro. Então é isso? Você simplesmente vai embora? Ele a estudou, e pela primeira vez a viu claramente. Não a mulher que ele amara, mas a estranha que ela se tornara. Não estou indo embora, Lauren, disse ele. Você está. Com isso, ele deu um passo atrás e fechou a porta. Do lado de fora, ela ficou em silêncio, o peso da finalidade pressionando-a como uma maré implacável. Dentro de casa, Alec exalou, seu peito mais leve do que estivera em semanas. Ele se afastou da porta, caminhando para a casa silenciosa, que finalmente era sua novamente. Pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. Fim de jogo.